Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Santo Deus. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Aleluia. É muito bom ver você interessado nesse assunto, oração, porque como nós já falamos neste lugar, é a base de todo cristão. Não existe cristão sem oração. Eu acredito que a oração é o termômetro de cada cristão. Não existe cristão realmente se relacionando com Deus sem oração. Então nós vemos que quando há uma oração fraca, é um cristão frágil. Quando há uma oração com intensidade, com relacionamento, há um cristão realmente forte em Deus. Então, se a oração é a base, a oração é o termômetro, como está a minha vida de oração? Porque dela vai resultar como está a minha vida com Deus de fato. Não é naquilo que eu faço, não é nos afazeres que eu tenho no meu dia a dia, mas o que está medindo quem realmente eu sou em Deus é a intensidade da minha oração, é o termômetro da fé, a nossa oração. E eu estava pensando a respeito desse termômetro de fé, e vemos no princípio a igreja primitiva, nós vemos que elas tinham uma vida de oração tamanha, que quando nós olhamos para a vida de oração deles, nós pensamos, nós ainda estamos muito longe. A igreja de Jesus hoje se encontra muito longe daquilo que é para essa estar. E nós precisamos assumir essa responsabilidade como cristãos, e não falar, o irmão não ora, mas será que eu não oro? Será que eu estou orando da forma que deveria orar? Então o que eu quero trazer essa noite é nós olharmos para a nossa vida de oração e trazermos de volta aquilo que nunca era para sair, que era a oração intensa da igreja primitiva. Quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos que pessoas, mesmo com a morte na sua frente, mesmo correndo risco de morte, oravam. Em toda e qualquer situação, oravam. Estavam bem, oravam. Estavam mal, oravam. Em todo e qualquer momento, eles oravam. Então, toda a situação era oração. Isso era a base. Por isso nós vemos pessoas que mesmo diante da morte não negavam, porque eram pessoas de oração. Mesmo diante da dificuldade não negavam, porque eram pessoas de oração. E a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos essa noite, se nós realmente temos essa vida de oração, e se nós temos essa vida de oração, o porquê que os problemas, as dificuldades que vêm contra nós, nos fazem desertar dessa fé, ou nos faz perder a intensidade, nos faz desanimar, nos faz ter uma oração que já não é mais funcional, é aquela oração que depende de situações. Quando nós trazemos para o início da igreja, nós vemos um povo que orava independente do que estava ao seu redor. Se o que estava bom, orava. Se estava ruim, também orava. Se era vida, orava. Mas também era morte, orava. Se tinha abundância, orava. Mas também se tinha falta, orava também. Em todo e qualquer momento, orava. Então nós vemos essa intensidade. E às vezes nós não vivemos essa intensidade. Então o que eu quero trazer essa noite é resgatar essa autoridade que a oração em nome de Jesus nos dá. Esse poder que Deus nos deu através da oração. A oração que é o relacionamento com Deus. Porque através dessa oração, Deus nos dá uma autoridade, um poder, uma arma, ou um relacionamento com Deus que nos dá o poder para permanecer na fé. E às vezes nós não usamos esse poder, ou nós usamos de qualquer jeito. Essa oração que nós fazemos não tem sido uma oração funcional. Então eu estava meditando sobre essas coisas, e eu estava orando a Deus, pedindo: Deus, nos ajuda a retornar a essa oração intensa, nos ajuda a trazer essa autoridade, entender essa autoridade na oração novamente, porque se a oração no passado nós vemos que fechou bocas de leões, nós vemos que terremotos aconteceram,
Nós vemos que Pedro, quando estava preso, a igreja orava. Sabe, nós vemos a intensidade, a igreja se unindo em oração, e isso é lindo. E Deus me constrangeu quanto a isso. Nós temos que assumir a responsabilidade e trazer essa igreja nesses dias, começando de nós. Mas às vezes nós pensamos, a igreja não ora como antes, mas a pergunta é, eu não oro? Será que eu estou procurando trazer isso para mim? Então o que eu quero trazer nessa noite é nós assumirmos essa responsabilidade desse poder que Deus nos deu, que é a oração. Assumimos essa responsabilidade. Vemos a igreja diante, que independente de qualquer coisa, oravam. Hoje em dia, infelizmente, a igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando no sentido geral, a igreja de Jesus, muitas das vezes não tem orado como se deve, não tem orado com intensidade, ou as circunstâncias acabam comprometendo a oração. Por exemplo, quando estão cansados, já oram de outra forma. Quando estão tristes, já oram de outra forma. Se algo deu errado, então ora de outra forma. Não existe uma intensidade independente da situação. Em vez da oração dela mudar o externo, mudar as coisas, é as coisas que mudam a sua oração. Em vez da oração dela fazer acontecer situações, Deus mover o poder de Deus, o que tem acontecido ao contrário. Não é a oração que move as coisas, é as coisas que estão movendo a oração. A gente tem visto muito isso. Pessoas que têm o poder para mover a vida espiritual dela, mas as coisas que estão movendo a oração dela. Então já não tem a mesma intensidade, porque o que está acontecendo. Então nós devemos olhar para nós e nos perguntar, será que isso? Então eu estava pensando nessas coisas, e eu estava comparando a nossa fé, a minha vida de oração, com a vida de oração da igreja no passado, da igreja primitiva. E eu digo bem verdade, estou muito longe, mas oro pela graça de Deus, que Deus nos ajude e nos dê a força e a direção necessária para resgatar essa intensidade de oração. E eu estava falando com Deus a respeito dessas coisas, e Deus me fez lembrar o porquê que a nossa oração hoje não é tão funcional como a de antes. Porque oravam antes, o céu descia e acontecia maravilhas, mas talvez hoje a nossa oração não tenha chegado a esse nível. Não, será que Deus não quer? Deus, Ele quer. Mas então qual que é o problema? Então Deus me fez lembrar de um tempo atrás, uns anos atrás, que eu precisava de um alvará para funcionamento de um certo lugar, e é claro que eu tive que chamar os bombeiros ali para fazer a vistoria naquele certo lugar, para que houvesse o funcionamento, e era um lugar bonito, era um lugar grande. Então houve a vistoria, mas a base, a estrutura, havia algumas infiltrações e algumas rachaduras, mas era um lugar bonito. Era um lugar grande, mas a sua estrutura estava comprometida. Então, o que aconteceu? Foi vetado o funcionamento. Então, o funcionamento foi vetado. Ainda que o lugar era bonito, o lugar era grande, mas não havia funcionalidade. O que o Espírito Santo colocou no meu coração com isso? Que a funcionalidade não está ligada à beleza ou à grandiosidade. A funcionalidade está ligada a não estar comprometida à base. E o que nós falamos por base? Oração. O porquê que a funcionalidade na minha vida, a funcionalidade está sendo comprometida. Não é a beleza da minha oração, não é a eloquência da minha oração, mas é se ela não está comprometida. Porque da mesma forma que foi vetado, porque estava comprometida, não por causa da beleza, não por causa do tamanho, mas por causa de falta de estabilidade na estrutura, assim tem comprometido a funcionalidade da oração nossa nesse tempo. Porque está comprometida a nossa forma de orar.
está comprometida a intensidade. Aquilo que nós nos relacionamos com Deus está comprometido, e por isso que nós olhamos e não temos um crescimento espiritual. Uma coisa também que, enquanto eu estava meditando, faz algumas semanas, alguns dias, que Deus colocou no meu coração uma palavra chamada implosão. Confesso para você que eu não sabia o que significava, embora já ouvi falar, e nós sabemos, já vimos que quando alguma coisa, um prédio, digamos assim, implode, ele vai cair, e até aí eu sabia. Mas isso ficou na minha cabeça durante alguns dias, e eu fiquei pensando, o porquê que esse pensamento veio à minha mente, o porquê que essa palavra veio à minha mente. Então, eu orando a Deus e também depois fui pesquisar a respeito para entender o porquê que essa palavra estava vindo à minha mente. Então eu entendi, você sabe que a implosão é diferente da explosão. A explosão, ela externa, ela expande, os explosivos, às vezes, eles se expandem, então a estrutura expande e cai lá o que tiver que cair e explode tudo, fazendo uma bagunça geral. Isso nós entendemos. A implosão, em vez de expandir, ela exprime. Ela exprime de tal forma que a estrutura se colapsa entre ela mesma. Há um colapso de estrutura, ela se exprime, ela se aperta, se exprime. E aí há também a queda. E ela se exprime internamente. Ela começa a se exprimir até entrar em colapso consigo mesmo. E o que me veio ao coração? Talvez nós somos cristãos que dizemos, eu estou bem com Deus. Isso queimou muito ao meu coração, me ministrou muito ao meu coração isso. Às vezes pensamos, estamos bem com Deus, nós não explodimos, mas nós implodimos. Nós implodimos. E essa implosão parece que é interna. Começa a apertar, até que vai movendo as estruturas e vai acontecer a mesma coisa da explosão. Tudo vai cair ao chão. Então, por isso que nós devemos olhar para nós. Verdade, talvez não explodimos, mas será que a minha vida com Deus não está sendo implodida? E está sendo implodida porque a cada dia, a minha oração, que uma vez era 1 hora de oração, mas intensa, depois foi 50, 40, 30, 20, 10, 5, 1, quando der a hora. Vai exprimindo o tempo de oração. E por conta que vai exprimindo o tempo de oração, a sua construção em Deus vai ruindo, vai caindo a cada vez mais. Será que não é isso que está acontecendo? Aí eu pergunto para Deus, por que Deus? Eu sou uma pessoa que estou bem, mas internamente talvez eu esteja exatamente dessa forma, implodindo. Então precisamos pensar e dar atenção para a nossa vida de oração, porque estamos perdendo a cada vez mais essa intensidade e achamos que a culpa é do tempo, a culpa é do governo, culpamos pessoas, culpamos igrejas, culpamos pastores e não assumimos a responsabilidade de oração. E por conta de não assumirmos essa responsabilidade de trazer novamente pela fé a igreja primitiva em nossos dias, eu acredito nisso, que podemos com nossa vida revelar Jesus de fato. Mas às vezes nós sempre estamos colocando nas costas do pastor. Pastor, tem a igreja, então eu só vou vir na igreja, mas eu não tenho a responsabilidade. Não, eu na minha casa, no meu trabalho, aonde eu estou, eu também vou revelar, porque eu sou cristão. Então entendemos até aqui, precisamos observar se nós não estamos implodindo. Precisamos observar a nossa vida de oração e entender que se somos cristãos, a Bíblia falamos semana, na primeira semana eu falei sobre Jesus orando lá, na segunda semana ouvimos algo poderoso sobre Davi ali, ouvimos algo poderoso sobre os benefícios da oração, e já falando, se você não assistiu, assista lá, veja lá, seja ministrado lá no canal da comunidade, veja, porque foi algo tão poderoso. Então nós vemos Jesus orando, Jesus passando tempo de oração, e quando nós vemos Jesus passando tempo de oração,
Em nenhum momento eu vejo Jesus de qualquer jeito. Na maioria das vezes que vai falar como Jesus orou, vai falar, olha, era tarde, agora já é noite, já é manhã, passou a manhã inteira. E vemos tempo de qualidade sendo investido por Jesus. Se Jesus investia horas, por que eu só invisto minutos? Porque eu te digo cristão parecido com Cristo, mas o meu proceder não é igual a Cristo. Se Cristo investia horas, o porquê que eu acho que tenho tanta coisa para fazer que não invisto tempo na oração? E quando eu falo oração, eu não estou falando somente você falar com Deus, mas você também ouvir a Deus. Porque a oração é muito mais do que falar com Deus, a oração é conversar com Deus. E nenhuma pessoa deseja numa conversa uma mão de via única. Nós, quando conversamos e temos prazer numa conversa, a conversa geralmente é de via dupla. Eu converso e eu também ouço. Eu falo, mas eu também ouço. E uma coisa que nós precisamos criar isso no nosso momento de oração é essa conversa com Deus. E isso ministrou muito ao meu coração, porque às vezes a gente vai vivendo, vai indo, vai orando, as nossas ansiedades de pedir, Deus, eu quero isso, eu quero viver isso, quero viver aquilo. Mas às vezes Deus quer responder, sabe, quando você quer falar, mas a pessoa já emenda a outra conversa. Você quer falar, eu vejo Deus dessa forma, quer falar o que tem que fazer, quer falar como tem que ser, mas a gente fica tão ansioso de falar, que acaba não ouvindo o que Deus tem para falar. E quando nós entendemos que quando Deus fala, Deus cria. Quando Deus fala, Deus cria. E nós vamos falar a respeito disso mais à frente. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, vamos para a Bíblia, né? Hebreus capítulo 10, o verso 19 em diante. Hebreus capítulo 10, o verso 19, aqui nós vamos meditar. O verso 19 em diante. Então entendemos que devemos olhar a nossa vida de oração como está, se não estamos implodindo. Devemos entender que não é só falar palavras, mas é conversar com Deus. E existe uma forma de oração, não no sentido palavras específicas, mas um posicionamento de oração que precisamos ter, e é o que nós iremos ler aqui em Hebreus capítulo 10, verso 19. Diz o seguinte, sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, cheguemos a Deus com um coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança, porque quanto a quem fez a promessa é fiel. Muito bem. Então nós vemos aqui uma forma de como nós devemos nos apresentar a Deus. E a forma de nos apresentar a Deus com confiança, a forma de nos apresentar a Deus com um coração sincero. Então não é somente eu falar qualquer coisa e achar que Deus está tudo certo, Deus, eu orei. Mas eu entender que esses requisitos eu preciso ter nessa oração, esse coração sincero, essa intrepidez, essa confiança. Talvez eu sou tão confiante para fazer tantas coisas, mas quando eu vou orar, eu sou aquela pessoa que não vejo a hora de parar. Eu não tenho prazer, ou eu oro já pensando em outra coisa. Então precisamos ter essa confiança, essa intrepidez nas nossas orações. E não é a oração no sentido só de pedir algo. Eu vou pedir algo. Eu acredito que a oração é muito mais do que isso. É muito mais, está mais ligado ainda do que a resposta, do que a pedir. Porque quando nós oramos, nós estamos respondendo e dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor está presente.
Então, quando eu acabo entendendo que a oração é só pedir, então eu não estou orando de uma forma alinhada, porque eu acho que a oração é só pedir. Mas a oração é uma resposta que eu dou à presença. Uma resposta, então está mais ligada a uma resposta do que a um pedido. Embora que na oração nós pedimos, claro, mas está mais ligada à resposta que nós damos a Deus. E nós devemos orar, como a palavra diz, orar sem cessar, mas entender como nós estamos orando, entender qual tem sido o foco, o objetivo, porque nós, quando oramos, eu digo para você, a pessoa que mais ora, menos peca. Quando a pessoa ela peca intencionalmente demais e dia após dia, porque falta oração na vida dela. Falta oração. Porque como já foi dito aqui, eu ouvi, a gente apega no ar todas as coisas que é falado, e dado momento me falaram que, se vier a hora de pecar, vai e ore. E é isso que eu acredito. Porque se eu oro, já me constrange ter que pecar. Na hora que vier aquela vontade de pecar, eu vou pecar, então vai orar. Aí há um constrangimento e você não peca. Então precisamos compreender que precisamos orar a todo instante. Precisamos estar em oração. Porque se nós orarmos, se nós de fato não orarmos, nós não pecamos. Ou não pecamos intencionalmente. Não deixamos que o pecado nos vença. Não deixamos que o pecado venha nos vencer. Então quem vive no pecado é porque falta oração, falta entendimento. Porque quem vive na prática do pecado é porque não vive na prática da oração. Sabe que se a oração não fazer você parar de pecar, o pecado vai fazer você parar de orar. É uma das duas coisas que você tem que decidir. Ou eu oro e me livro desse pecado de uma vez por todas, ou o pecado vai fazer você parar de orar. Eu preciso decidir quanto a isso. É uma das duas coisas, mas muitas das vezes eu estou negligenciando isso, negligenciando tudo isso. Então não tem como a gente ver uma pessoa que peca sempre e dizer que ela tem uma vida de oração, não uma oração que realmente agrada a Deus. Então, como eu falei no começo também, a oração, nós devemos resgatar essa autoridade que a oração nos dá, esse poder na oração, porque nós cremos que a oração tem poder, porque é algo de Deus, que Deus nos ensina, que Jesus nos ensina a orar. Tudo que Jesus iria fazer, antes ele orava. O problema é que eu tomo decisões sem orar, e depois eu quero colocar a culpa em Deus. Eu tomo decisões e eu não oro. Precisamos entender que a autoridade não está na posição, a autoridade está numa vida de oração. Às vezes eu penso, quando eu for isso, então vou ter autoridade. Não, enquanto eu não tiver uma vida de oração, eu posso ser quem for, eu ainda não tenho autoridade. Isso eu posso mostrar biblicamente. Gostaria que você abrisse comigo Daniel 6, verso 25. Tem como colocar aqui? Daniel 6, verso 25 e 26 é o que ela diz o seguinte, mais tarde, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos e nações, línguas e culturas em toda a terra, nos seguintes termos: Shalom, paz e prosperidade. Deixa eu continuar. Eis que edita um decreto para que em todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é Ilá, o Deus vivo, e permanece para sempre. Muito bem. Muito bem. Entendemos aqui que o rei Dário, ele estava no trono, mas a autoridade estava com Daniel. Havia um posicionamento, mas a autoridade não estava na posição, estava em quem orava.
Isso me faz entender que muitas pessoas buscam posições, mas se ela realmente quer autoridade, ela vai para uma vida de oração. Nós vemos que Daniel, ele orava a todo tempo. Ele orava, a Bíblia vai falar. E ele não orava porque estava tudo bem. Havia um decreto que ia morrer, havia um decreto que ia ser lançado nas covas dos leões. Não deixou de orar. Havia um decreto que havia acontecer tudo ruim. Não deixou de orar. Então a oração dele não dependia de circunstâncias, mas ele entendia o poder dessa oração. Por isso que nós precisamos compreender que não é a minha posição que me traz autoridade, mas é a minha vida de oração. E vemos mais, que em Daniel, trocou de reinado, há 3 reis que ainda estava Daniel, ali Nabucodonosor e outro, acho que Belsazar ou algo assim, Beltazar, enfim, havia 3 reis que passaram, mas Daniel continuou orando. Então o governo muda, mas a minha vida de oração não. Mas há pessoas que dizem, mas vai piorar porque o governo mudou, mas se a minha vida de oração não mudar, a autoridade continua. Então às vezes eu quero colocar a culpa em alguém, mas a minha vida de oração não permanece. 3 governos mudaram, mas a vida de oração dele continuou. A crença e o resultado na vida dele não continuou. Então eu preciso parar de dar desculpas e assumir a responsabilidade de orar de fato. Então, precisamos entender que a autoridade está em uma vida de oração. Às vezes nós queremos encontrar uma posição na terra. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, porque quando eu for, aí sim eu vou orar. Aí sim não. Ainda que eu não tenha, eu preciso orar. Porque é ela que me traz, que me dá autoridade, é ela que me dá autoridade de fato para decidir. É ela que me posiciona. Então nós vemos muitas pessoas buscando posições na terra sem buscar posição nos céus. Então não adianta eu ter uma posição de destaque aqui nessa terra se eu não tiver uma posição nos céus, com a minha vida de oração. Então eu estou tão preocupado com isso, mas não estou posicionado. Não estou posicionado na minha oração, não estou posicionado nos céus. E por isso que eu não consigo crescer em Deus. Então, eu preciso assumir essa responsabilidade. Vemos muitas pessoas do passado que se não orasse, talvez hoje, eu sei que é o plano de Deus, mas Deus usou pessoas de oração, pessoas que oraram e aconteceu tantas coisas. Muitas coisas aconteceram. Nós vemos vários exemplos. E aqui eu anotei alguns exemplos. Olha, se Ana não orasse, Samuel não teria nascido. Se Josué não orasse, o sol não teria parado. Se o rei Ezequias não orasse, o seu reino não teria sido invadido por Senaqueribe. Se Josafá não orasse, seu exército teria sido destruído pelos moabitas. Se Daniel não orasse, ele teria sido devorado pelos leões. Se Daniel não orasse, Deus não teria revelado as maiores profecias da Bíblia. Se o rei Ezequias não orasse, Deus não teria lhe concedido mais 15 anos de vida. Se Jonas não orasse, Deus não teria tirado ele do ventre do peixe. Se Eliseu não orasse, o filho da sunamita não teria ressuscitado. Tenho mais exemplo que eu preciso orar? Preciso até falar ainda mais coisas que eu preciso orar. Nós vemos que os maiores movimentos da Bíblia, as maiores coisas aconteceram porque são pessoas que entenderam o poder da oração. E Deus age dessa forma. Eles oravam e eu devo orar. Eu devo de fato orar. E nós precisamos entender a oração. Nós às vezes estamos tão atribulados que acabamos orando de qualquer jeito. Às vezes, e uma coisa que eu aprendi nesse tempo muito, desde o partir do pão especial, é sobre esse silêncio em Deus, sobre deixar Ele falar. E como eu falei a princípio, quando eu deixo Deus falar, Deus cria. E muitas vezes Deus precisa criar um coração novo em meu coração. Mas se precisa criar um coração novo em mim. Se eu não deixar Ele falar, não há criação. Lembra lá do Gênesis
a criação, o primeiro capítulo, que nós vamos ver a criação, que a terra ela sem forma e vazia. Isso até Deus falar. Havia sem forma e vazia, mas quando Deus falou, as coisas foram criadas. Talvez o meu coração está assim. Olha para o meu coração, ele está sem forma, ele está vazio. Mas por quê? Porque Deus está querendo falar e nós não deixamos. Deus está querendo falar, mas eu só estou preocupado em eu falar. Então Deus não fala. Deus fica esperando, não pera, para que eu possa falar para você. Para que eu possa falar. Então saiba que muitas vezes, em muitos momentos, a gente não vai ter palavras para orar, isso é fato. Mas uma coisa que eu ouvi em algum momento ser falado, que é mais importante eu não ter palavras, mas ter coração, é mais importante eu ter coração e não ter palavras, do que ter palavras, mas não ter coração. Às vezes nós só vamos chorar, mas há a importância daquele momento de eu estar com Deus, falando: Deus, eu preciso. Aqui está, eu não tenho nem o que falar, mas o Senhor conhece, me ajuda. Está dando para compreender até aqui, gente? Então precisamos ter esse momento, precisamos orar, precisamos entender que precisamos orar. E não orar falando para Deus, Deus tem que fazer. Deus, o Senhor tem um prazo. Eu vivi muito isso, de querer determinar, na minha imaturidade da fé, que querer determinar coisas com Deus, falar para Deus, o Senhor tem que fazer. É como se Deus não soubesse o que Ele tem que fazer. Como se Deus fosse uma criança imatura e eu tivesse que orientar Deus. Porque tem pessoas que querem orientar Deus. Deus, olha, não é bem assim, Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece nós mais do que nós mesmos. Então não adianta eu querer falar para Deus o que Ele tem que fazer e como Ele tem que fazer. E assim, às vezes, tem sido as nossas orações. Estipulando prazos para Deus. Falando para Deus o que tem que fazer. Como se Ele não soubesse o que Ele tem que fazer. E nós vivemos uma vida de oração assim. E achamos que estamos nos relacionando. E não entendemos o porquê está implodindo. Exatamente por causa disso. Porque estamos querendo impor para Deus aquilo que Deus... Nós acabamos associando a nossa vida de oração com o nosso sucesso de vida de oração com o sim de Deus, né? Nós oramos e falamos: Deus, faz isso. Aí quando Deus faz, ou acontece, aí nós falamos: não, agora deu certo, a minha vida de oração, olha, está top. Mas entenda uma coisa, gente, que nós não oramos para Deus dizer sim. Nós oramos para Deus dizer qualquer coisa. Ainda que seja um não. Porque o não também cura. O não de Deus também cura. Mas às vezes nós associamos o sucesso da nossa oração com o sim. E quando não é sim, nós achamos que a oração não está surtindo efeito. Mas às vezes Deus quer falar não. Pare para pensar. O não, quando nós queremos alinhar o caráter de alguém, nós vamos falar mais não do que sim. Nós iremos falar mais não. Pense você como pai. E esses dias eu estava pensando, eu estava meditando e eu coloquei aqui exatamente por causa disso. Não sei quantas vezes por dia eu falo não para o meu filho. Não mexe isso, não mexe aquilo, não mexe aquilo outro, não mexe aquilo outro. Não, 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 não. E é isso. Por que nós queremos o bem deles? E por nós queremos o bem deles e formar um caráter neles, então nós falamos mais não do que sim. Mais não. Às vezes eu falo: Deus, molda o meu caráter, mas não quero ouvir um não. Nós falamos mais não para os nossos filhos, porque queremos moldar caráter neles. Deus também. Deus, Ele vai falar mais não para mim, porque Ele entende que se falar sim, eu vou me arrebentar. E eu preciso compreender que o não também é resposta, que o não também cura, que o não também é necessário, para que eu possa me alinhar e entender. Então eu não oro por sim, eu oro só que Deus fale o que Ele quiser. Deus, fale o que o Senhor quiser. Talvez é um não, talvez é um espere, talvez é um fica aí firme, mas espera aí. Mas eu vou continuar orando a Deus. Então eu preciso compreender isso.
que eu não oro pelo sim, mas por qualquer coisa que Deus fale para mim. Então, falando sobre resgatar essa oração, essa autoridade de oração, nós vamos lembrar de Adão. Lembra lá que Adão, Deus vai, no capítulo 1, e um pouquinho do 2, Deus vai criar ali Adão, e vai dar autoridade para ele sobre todas as coisas. Vai falar, olha, você vai ter autoridade sobre isso, 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 e nós conhecemos a história. Mas quando a autoridade dele foi tirada, quando ele parou de se relacionar com Deus. Porque quando ele parou de se relacionar, ou seja, estar falando, conversando com Deus, aí começou a olhar para outras coisas. Enquanto ele tinha a oração, o conversar com Deus, o relacionamento com Deus, ele tinha autoridade sobre tudo que estava ali. Mas quando ele começou, quando ele pecou, por falta dessa oração, ele parou de se relacionar, aí veio o pecado, pecou, e agora, aquilo que ele tinha autoridade sobre toda a terra, aquilo que ele tinha autoridade começou a criar abrolhos, espinhos, e Deus vai falar para ele, sobre o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então agora, a autoridade que Adão tinha, foi tirada porque ele deixou de se relacionar. E o que eu quero trazer nessa noite é que em Jesus nós temos essa autoridade. Nós temos que resgatar, praticar isso. Mas o problema é que nós não estamos querendo orar, não estamos querendo se relacionar. Nós fazemos oração de qualquer jeito e queremos relacionamento. Então, a autoridade foi roubada de Adão por conta da falta de relacionamento. E Deus ainda foi até o jardim. Adão, cadê você? Mas Adão estava escondido de Deus, porque não estava querendo se relacionar. Porque o relacionamento, como já ouvimos outro dia, o relacionamento que era algo que o trazia prazer para ele, agora por causa do pecado, já não quer mais relacionamento, mas quer se esconder. Então por que nós não oramos? Porque muitas das vezes o pecado tem sido mais atraente para nós. O pecado tem estado, se não na minha vida, estado me ludibriando como a serpente fez com a mulher. Então, precisamos entender o motivo por que eu não estou orando. Talvez é o pecado. E nós sabemos disso, mas nós acabamos deixando isso acontecer. Ou talvez é alguma coisa alguma distração. Mas precisamos trazer de volta essa autoridade de oração. Então a terra, até então, enquanto havia relacionamento, a terra era perfeita, não tinha brolhos, não tinha nada, não tinha espinho, mas quando houve a perca desse relacionamento, houve também os abrolhos, os cardumes e tudo aquilo que tentava sufocar aquilo que fosse plantado, né? Então até aqui nós entendemos, Deus criou perfeito, mas por conta do homem não se posicionar contra a autoridade, não se posicionar com a autoridade, Deus tem falado muito a respeito da autoridade comigo, a respeito disso, e não se posicionar contra a autoridade que Deus deu, então criou outras coisas que não eram para acontecer. Está dando para compreender até aqui, gente? Então precisamos dessa vida de oração. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis. Vamos lá para Gênesis agora. Gênesis capítulo 24. E o verso 13 é o que nós iremos ler. 24, verso 13. Gênesis 24, 13. Então até aqui nós entendemos tudo isso. Entendemos sobre a oração. E aqui eu quero colocar um exemplo. Lembra do servo de Abraão? O servo de Abraão vai querer uma esposa para o seu filho. E vai mandar o servo ir até
o lugar, vai até lá a parentela dele e trazer uma esposa para o seu filho. Mas, quando o servo chegou até lá, durante dias viajando, chegando até lá, ele vai fazer uma oração. E nós conhecemos já a oração desse servo, que ele vai pedir, olha, se essa pessoa fazer isso, isso e isso, então eu vou entender. Nós vemos que o que ele orou não era uma oração fácil. Era algo que era improvável que acontecesse, até porque, se nós estudarmos mais a fundo, não foi só uma aguinha que a Rebeca trouxe, vou pegar um cantarozinho e vou dar para todos os camelos. Lembre-se que ele saiu da terra durante dias, eu acredito que eram vários camelos, e se nós estudarmos um pouco mais a fundo, houve uma distância que ele percorreu, houve muito a ser alimentado, mais ou menos a cerca ali de 200 litros de água tirado. Agora pense Rebeca tirando tudo isso. Houve um tempo e um esforço para ser tirado tudo isso. No verso 13, faz o seguinte, eis que estou junto à fonte, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. É aqui que eu quero pegar. Muito bem, ele estava orando, mas ele estava orando perto de onde? Ou em pé aonde? Na fonte. Então a oração dele ele não estava posicionado de qualquer forma. Ele estava posicionado na sua oração junto à fonte, junto às águas, junto o que representa ali o Espírito de Deus, o que representa ali as águas da vida. Então ele estava orando e o seu posicionamento estava alinhado com a sua oração. Ele não estava orando posicionado da forma de qualquer jeito. Ele estava orando posicionado na fonte. Então a oração dele condizia com o posicionamento dele. E o que eu quero que entendam, que às vezes a oração nossa não tem surtido efeito por conta que a nossa oração está desalinhada com o nosso posicionamento. Eu preciso orar e me posicionar quanto a isso. Por exemplo, às vezes nós oramos, Deus, me ensina a ter santidade, mas eu estou do lado do pecado. Deus, me ensina a me livrar disso, mas eu estou do lado daquilo que estou falando para Deus me livrar. Então, eu estou orando algo que não está alinhado com o meu posicionamento. Se eu estou orando para Deus me ensinar a ter santidade, então eu vou ficar próximo do santo. Então, eu preciso entender que a minha oração tem que estar alinhada com o meu posicionamento. Então, nós vemos um homem que entendeu que a oração dele tinha que estar lá perto da fonte. Tinha que estar. E nós aprendemos duas coisas com esse homem. A primeira, é claro, que é o seu alinhamento, a sua oração alinhada com o seu posicionamento. E nós entendemos que aquilo que a resposta veio não no tempo que ele queria. Ele não falou, Deus, olha, tem que acontecer agora. Ele apenas orou. Poderia passar tempo, outro tempo. Eu fico imaginando tantas vezes que Rebeca foi para lá e para cá. Aí depois de acabar tudo, aí que ele falou, realmente, agora, se ele estivesse tão ansioso, o primeiro jarrinho de água, aquele, você mesmo, vem cá, porque agora Deus me respondeu. Não, ele esperou para ver se realmente aquilo era a resposta de Deus. Eu fico imaginando isso, que cada vez que ela ia lá, pegava ali a sua água, ele ficava esperando aquilo. E ficava meditando, essa daí é a resposta que Deus está dando para mim ou não? Às vezes, eu pego a resposta que não foi nem Deus que enviou, e acho que Deus que deu. A minha ansiedade faz os meus olhos corruptos olhar respostas que não são respostas de Deus. E por isso que aquelas respostas que eu acho que é de Deus, me decepcionam, e eu penso que Deus me decepcionou, mas foi os meus olhos maus, foi a minha falta de entendimento, e foi a minha falta de paciência em Deus, para esperar aquilo que realmente Deus trouxe para mim. Então, ele teve essas duas coisas, e por isso que a oração dele surtiu efeito. A oração tem poder, mas eu devo estar com a minha oração alinhada, com a minha atitude. Aqui ele estava
junto à fonte. Então precisamos estar em Jesus, precisamos estar na fonte. A minha oração tem que estar alinhada com isso. Eu não posso achar que se eu orar alguma coisa e viver outra, vai acontecer. Eu vou orar para fazer isso, mas se eu não me posicionar quanto àquilo que eu orei, então de nada adianta. Por isso que tem muitas pessoas que oram, mas a sua vida continua do mesmo jeito. O seu espiritual continua cada vez mais caindo, porque ela não se preocupa em se posicionar referente àquilo que oraram. Se eu orei, pronto, pedi a Deus. Lembra lá de Davi? Davi, ele vai chegar, as mulheres, as crianças foram roubadas, foram levadas cativas, e naquele momento, eu fico imaginando aquela situação, aquela emoção, aquela coisa toda, todo mundo bravo com ele, querendo apedrejá-lo, e aquela sensação toda, mas ele não deixou ser levado por aquela sensação, ele foi orar. E quando ele foi orar, Deus deu uma direção para ele. Ele vai perguntar: persigo eu eles? Deus vai falar: vai. E agora ele vai ter aquela oração que ele fez primeiro, agora vai alinhar com uma atitude, agora ele vai atrás. Mas primeiro orou, mas também alinhou a sua atitude em relação à oração que ele fez. Então, até aqui deu para entender? A minha oração, para surtir efeito, tem que estar alinhada com a minha atitude pós ela. E não eu ir e orar, é orar e ir, de acordo com aquilo que Deus colocar ao meu coração. Muito bem. Precisamos compreender isso. Às vezes nós não se posicionamos, nós não assumimos essa autoridade que está na oração. Às vezes nós queremos dizer: Deus, o Senhor tem que fazer. Deus, eu quero fazer. Eu já fiz muito isso, confesso que eu já fiz muito isso. Deus, eu vou provar o Senhor. Eu vou provar o Senhor. Olha, se o Senhor fizer, se até tal dia, então agora eu sei. Gente, Deus era bom, Deus era justo, Deus era fiel. Deus não precisa ser provado, é eu que preciso. Eu preciso ser provado, Deus não. Deus não precisa, Deus é fiel. Então, às vezes, com essa mentalidade de prova, nós queremos provar a Deus, mas quando nós passamos pela provação, não quero mais. Não é Deus ser provado, é eu ser provado. E ser aprovado naquilo que Deus colocou. Outra coisa, quando nós falamos aqui, falando de oração, se perguntar para nós por que Sodoma e Gomorra foi destruída, e aí com a continuidade que eu vou falar agora, eu entro em crise. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Nós logo pensamos que foi por conta do seu pecado. E nós logo pensamos, não, porque eles pecaram. A mentalidade humana logo vai apontar o pecado de alguém, ou por isso que aconteceu tal coisa. E nós pensamos, de fato, pecaram. Mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração a respeito disso, foi algo que me deixou em crise e eu gostaria de ler com você. Gênesis 18, verso 23 em diante. Foi. Verso 23 em diante. Gênesis. Diz o seguinte, Abraão chegou um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirá e não perdoará a cidade por amor dos 50 justos que estão em seu seio? E longe de ti cometerás tal atrocidade. Fazer morrer o justo como pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador? Longe de ti, não farás justiça o juiz de toda a terra? Então lhe assegurou o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles. Argumentou Abraão: eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou por eles cinza. Contudo, é possível que faltem 5 para completarem os 50 justos. Por causa de 5 pessoas destruirá toda a cidade? Ele replicou: não, se eu encontrar 45 justos. Abraão retornou ainda a palavra e ponderou: mas talvez só existam 40 justos. Ao que ele lhe garantiu: eu não farei por causa dos 40. Propôs Abraão de novo: que meu Senhor não se irrite se eu possa falar,
provavelmente ali se encontram 30. Ele asseverou: eu não farei se ali encontrar 30. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado, falando ao Senhor, eu pergunto: e se apenas 20 justos forem encontrados na cidade? Ele respondeu: por amor aos 20 justos não destruirei. Então Abraão insistiu: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele afirmou: por amor dos 10 justos não o destruirei. E o que me faz entrar em crise é o seguinte: Sodoma e Gomorra não foi destruída pela presença do pecado, mas pela ausência dos justos. E no dia de hoje, talvez estamos culpando o pecado por acontecer tantas coisas. O pecado aconteceu aquilo, o pecado aconteceu lá e não sei o quê, mas talvez eu não estou sendo justo para ser a salvação deste lugar, para ser a salvação dessa cidade. Então o que destruiu Sodoma e Gomorra não foi o pecado em si, mas foi a ausência de justos. Então o que eu quero trazer essa noite é exatamente isso. Eu entender a responsabilidade da autoridade que Deus já nos deu através de Jesus Cristo. E nós precisamos posicionar em oração e ser esses justos, ainda que haja muitos pecadores, mas por amor dos justos. Ele falou que não destruiria. Por amor dos justos, por amor dos justos. Então precisamos nos posicionar. Então é isso que me entra em crise. Talvez nós estamos vendo tanto pecadores, mas nós estamos olhando para nós mesmos e ver se realmente nós estamos sendo justos. Estamos realmente sendo justos. Tiago capítulo 4, verso 17. Tiago capítulo 4, verso 17. Diz o seguinte, ó. Tiago falando: refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então o pecado não está somente, o fulano fez isso, adulterou e roubou. O pecado está em não me posicionar. O pecado está em eu saber o que tem que fazer e não fazer. O pecado está em eu saber que tem que orar. E não orar de uma forma obrigada, não é isso. Mas orar de uma forma que eu preciso de oração. É saber que eu tenho que fazer e eu não fazer. Talvez eu diga: mas tem tanta coisa na minha vida, que eu tenho tantas coisas para fazer, por isso tem que orar ainda mais. Não deixe isso atrapalhar você. Não deixe, ore. Então, às vezes a gente pensa que pecado é tantas coisas, mas pecado é deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Quando eu deixo, eu estou pecando, como diz aqui Tiago. Então precisamos assumir a responsabilidade. E não é assumir a responsabilidade para dizer: olha, eu oro, você não ora. Eu oro, você não ora. Não, é assumir a responsabilidade para dar a mão para o irmão: meu irmão, vamos orar junto. Lembra de Davi? Davi era um homem de oração. E nós já ouvimos falar disso. Mas quando Davi, ele ocupou o trono, quando Davi, em certo momento, ele não vai dizer: olha, Saul, você não é, você é pecador, você é isso, você é aquilo. Não, pelo contrário. Em dado momento, Davi vai falar: tem alguém da casa de Saul para agir de benevolência? Ele não vai destruir aquele que não ora ou criticar aquele que não faz. Ele vai de alguma forma: tem alguém aí para eu ajudar? Tem alguém aí para de alguma forma eu ajudar? Então é esse o posicionamento, de usar de benevolência. Então precisamos entender como que nós está a nossa oração. Davi, ele orava por conta disso. Você vê que ele usava de benevolência. Então muitas vezes deixamos de orar, como eu falei, por conta de falta de sim, deixamos de orar por conta do pecado, deixamos de orar por tantas coisas. Mas é importante orar. Eu não posso deixar de orar. Às vezes achamos que a presença é suficiente, como já foi pregado. O ser convidado é o suficiente, e não. Lembra que lá estava o povo lá levando a arca de uma forma errada, carregando a presença de uma forma errada. Nós conhecemos a história: a arca vai cair e vai alguém colocar a mão e a pessoa vai ser fulminada. De maneira que até mesmo Davi, naquele momento, vai dizer: não,
vai sair dali, nem a arca, nem presença, nem nada, vai sair dali. Mas tem alguém que vai dizer, traz para mim. Para mim, aquilo que trouxe morte para um, trouxe vida para outro. Aquilo que trouxe morte para um por causa do entendimento do relacionamento, o entendimento da presença de fato. Então, o problema não é a presença em si, não é as coisas em si, a oração em si, não é os problemas em si, digamos. Mas o problema é como é que eu estou carregando a presença. É qual tem sido a presença. Eu acredito que Deus, Ele quer da igreja pessoas que entendam isso. Entendo que a autoridade não está na posição, mas na vida de oração. Entendemos que a autoridade não está na aparência, não está aparente, mas está em quem permanece. Está aquele que permanece de fato. Hoje tem muitas pessoas que buscam cargos, mas nós cremos em pessoas que não buscam cargos, mas estão mais preocupados com encargos. Eu posso não ter cargo, mas eu assumo a responsabilidade desse encargo. Ainda que eu não tenha título nenhum, ainda que eu não tenha posicionamento. Sabe, eu imagino uma igreja, eu oro por uma igreja que faça que nem os anciões lá em Apocalipse. Lembra lá de Apocalipse? Não lembra? Vamos ver então. Apocalipse 4:10. Apocalipse 4:10. Diz o seguinte, ó. Apocalipse 4, verso 10. Os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram. Aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor, nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porquanto Tu és criador de tudo, e por toda soberana vontade, tudo que há foi criado e veio existir. Nós vemos aqueles anciões com as coroas. Não, para mim não importa a coroa diante da glória. Se eu estou diante da glória, a posição que eu tenho não me importa. Então nós vemos aqueles anciões deixando as suas coroas aqui, porque o que importa não é a minha posição, é a glória ao Senhor, é o reconhecimento do Senhor. E eu acredito nisso. Pessoas que não estão preocupadas nisso. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, queremos as posições, nós queremos fazer da nossa forma, e nós muitas vezes estragamos aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu acredito num cuidado de Deus, eu acredito que Deus tem cuidado de nós, mas a nossa ansiedade tem feito com que nós venhamos perecer. Sabe, eu fico imaginando a arca. Ainda bem que a arca não tinha leme, porque se tivesse leme, vai saber para onde iria aquela arca. Mas Deus fez propositalmente, não vai ter porque é Deus que vai guiar onde eles vão. Ainda que as águas estão grandes, ainda que problemas estão, mas se Deus está no controle, então vai chegar o momento, vai chegar a hora que as águas vão baixar. Mas ainda que as águas não baixem, eu vou continuar confiando. O problema é que eu fico imaginando o dia de hoje, se Deus falasse, faz uma arca, eu ia falar, cadê o timão, cadê o remo, cadê? Se Ele te desse algo sem você, é como hoje, trazendo para o dia de hoje, lógico que é difícil imaginar isso, é como se Deus falasse, olha, trazendo para o dia de hoje, olha, Noé, pega lá um ônibus lá, coloca todo mundo lá, mas não tem volante não. Parece uma loucura, deixa que eu conduzo, mas é o que? Ele que está na frente, é Ele que está na frente, e Noé fez por obediência. O problema de hoje em dia é que nós vivemos muito uma obrigatoriedade, não só hoje em dia, sempre, aquilo que é obrigado, nós fazemos, aquilo que é imposto, nós fazemos, se é imposto, faz. Lembra, ainda que nós achamos que é preciso, mas nós só fazemos quando é imposto, né? Nós somos aquela pessoa teimosa, sabe que tem que fazer, mas espera alguém impor para fazer, sabe que se não fazer aquilo, vai quebrar a cara, mas ninguém falou nada, então nem faço. Então nós, seres humanos, temos muito isso, e que nós precisamos tirar esse ranço, que nós somos acostumados a fazer a mais quando é obrigado. Não é obrigado, então nem faço.
E quando a graça veio, a graça deu a isenção a essa obrigatoriedade, mas não a responsabilidade. Nós não somos mais obrigados, mas nós somos responsáveis daquilo. Nós somos responsáveis. Então entenda, não podemos viver querendo viver graça e achando que viver na obrigatoriedade. Não, eu escolho fazer, eu escolho servir, eu escolho ser escravo, eu escolho ser de Deus, eu escolho isso. Eu não posso achar que está na obrigatoriedade. A graça me isenta da obrigatoriedade, mas não da responsabilidade. Eu escolho fazer. Já caminhando para o final, até aqui deu para entender? Amém, gente? Então vamos resgatar essa autoridade de oração. Vamos nos posicionar como a igreja primitiva, orar em qualquer situação, em qualquer momento, orar. Traga isso para si, para a sua casa, para a sua família. Traga isso, esses momentos de oração, porque talvez estamos perdendo. Estamos deixando o dia passar e não estamos entendendo a necessidade disso. Estamos deixando para lá aquilo que é mais importante. E como eu falei a princípio, por isso que nós estamos implodindo. E está sendo de dentro para fora. Está sendo de dentro. E precisamos nos posicionar como pessoas de oração. O que muitas pessoas pensam hoje, mas eu oro da minha forma, do meu jeito, e Deus está me abençoando. Desse jeito aí, só ora ali, meu Deus, isso e aquilo, peço para Deus e Deus me abençoa. Mas aí eu levo você a pensar, Isaac e Ismael. Sabemos que Isaac era a vontade de Deus. Ismael era a permissão de Deus. Deus abençoou Isaac, de maneira que deu tudo a Isaac. Mas Deus não deixou de lado Ismael, de maneira que deu presentes para Ismael, como também deu presente para os outros filhos de Quetura, que veio depois. Então, a vontade de Deus recebeu tudo. A permissão de Deus recebeu presentes. Não era a vontade de Deus Ismael, mas foi permissão de Deus. O que faz eu entender com isso? Que não é porque eu estou recebendo presentes que eu estou na vontade. Não é que eu estou recebendo presentes que eu sou Isaac, mas talvez eu estou sendo Ismael e estou dizendo, não, Deus está me abençoando. De fato, presente sendo dado, mas nós não estamos ainda na vontade. E Deus deseja que o nível de relacionamento que nós temos com Ele venha a ser na vontade dEle. Na vontade, porque para Isaac foi dado tudo. E eu não quero só presentinho. Eu quero Ele, eu quero tudo. Então precisamos perceber. Às vezes nós associamos bênçãos como aprovação de Deus. Eu fui abençoado, então Deus aprovou isso. E muitas vezes a bênção não quer dizer que Deus aprovou. Não quer dizer. Aquilo, um presente, mas ainda Deus não aprovou. Então eu preciso olhar para nós. E será que não estamos vivendo como Ismael? Somos só permissão, vivemos permissão. Eu acredito que Deus nos trouxe para um relacionamento de fato. Quer nos trazer para algo mais intenso na nossa oração. Então, que hoje nós possamos perceber isso. Que nós possamos assumir a responsabilidade e trazer para nós essa oração intensa. Essa oração como a igreja primitiva. Pessoas oravam, não pelo sim, mas pela qualquer resposta. Oravam, se relacionavam com Deus. Hoje talvez nós estamos deixando de lado tudo isso. Então que nessa noite não saia daqui da mesma forma, sabe? Já comece, ore. No seu dia ore, ainda que tem que parar tudo. Porque tem momento que Deus nos faz parar. Nos faz parar para entender que precisamos de relacionamento com Deus. Às vezes estamos tão atribulados com tantas coisas e Deus nos faz para. E aí a gente pensa, é o diabo que me fez parar. Não foi o diabo, foi Deus para você voltar a resgatar essa autoridade. Para Deus fazer você parar, peraí, tem alguma coisa que precisa reposicionar. E às vezes Deus faz isso. E Deus tem ministrado muito ao meu coração a respeito disso. Sobre esse resgate de autoridade que é necessário parar muitas das vezes.
para eu entender essa autoridade que não está na posição, mas está no relacionamento, na oração. Então vamos partir para isso e colocar em prática. Talvez você diz, eu quero me relacionar com Deus, então ore. Talvez você veio aqui nessa noite e tanta coisa está acontecendo. Ore e ore. E se você me perguntar outra coisa, eu digo para você, ore de novo. Ore. Que esse é o relacionamento com Deus. É isso que precisamos ter em Deus. Amém? Gostaria que a igreja ficasse de pé. Mas diante de tudo isso, nós precisamos orar, precisamos entender a necessidade. Deus não precisa da minha oração, é eu que preciso orar. Deus não precisa, é eu, e eu tenho que assumir a responsabilidade. Então não adianta você falar que o irmão tem que orar mais, não adianta você falar que a igreja tem que orar mais. É nós, cada um de nós. Se cada um de nós fazemos a nossa parte de uma oração, eu acredito num mover nessa cidade, eu acredito num mover nesse país, eu acredito em um mover de Deus, mas tem que começar de alguém, e que esse alguém seja eu e você. Assumir a responsabilidade deste lugar, assumir a responsabilidade dessa cidade, e começar a ser intenso na oração, intenso, orar. Isso me faz ver aqueles do passado, Estevão e qualquer outro, mesmo apedrejado, orava. Paulo orava. Jesus na cruz orava. Talvez tantas outras coisas estão me tirando o momento de oração. Não deixe isso acontecer com você. Só para encerrar, para a gente orar a Deus. Deu para entender até aqui, gente? Muito bem? Salmo 65, 2. Salmo 65, 2 nos dá uma boa notícia. Uma boa notícia. Diante de tudo que a gente já ouviu, Salmo 65, 2. A ti, que acolhe as orações, virão todos os seres humanos. Deus está ouvindo a tua oração. Deus, Ele ouve. Então não fique tão preocupado na resposta imediata, ou no sim de Deus. Só se preocupe que uma hora Ele vai, ainda que seja um não. Talvez você veja aqui pensando, eu oro. Continua. E até Jesus voltar, continua. Não pense que, às vezes nós queremos justificar, né? Nós queremos, eu não oro porque eu orei um dia e não aconteceu. Não ore para acontecer. Só ore para se relacionar, para Deus falar com você. Então tenha esse momento, na hora que você orar, comece a ter esse costume. Pelo menos me ajudou muito ter aquele costume de respirar, parar, elevar a minha mente, tentar deixar tudo para lá e tentar ouvir a Deus. E depois conversar com Deus de fato. O problema é que nós somos tão apressados. A humanidade é tão apressada que se ela tivesse um jeito de inventar um botão para orar, ela fazia. Se apertar um botão aqui, já orei, pronto, apertar. Né? A pessoa é tão apressada que já viu quando você vai no elevador, você pega o elevador, a pessoa tem o costume de fazer. Vai fazer o elevador vir mais rápido? Eu oro, eu aperto, eu espero. Oração é isso. Às vezes eu estou lá, Deus faz. Não vai vir mais rápido porque eu estou fazendo tanta coisa. Eu apertei, agora eu vou esperar. Em Deus não vai vir mais rápido porque eu estou apertando mais rápido.